gente vai falar, deixa eu abrir aqui, que eu preparei um slidezinho para a gente falar dos nossos fóruns. Então, hoje a gente abre aqui uma série de 8 encontros, hoje é nosso primeiro fórum do ano, né? E hoje a gente vai discutir o uso da inteligência artificial para avaliação e seleção embrionária, e hoje a gente vai trabalhar sobre 2 vertentes com as nossas convidadas. Então, uma de nossas alunas vai abordar a avaliação estática, né? A nossa aluna Glícia, a ex-aluna, a doutora Glícia Greco, e a nossa ex-aluna, doutora Ludmila, vai abordar sobre a avaliação dinâmica, e eu vou ficar moderando hoje esse debate, e depois a gente abre para discussões, tá? E aí, só para vocês já anotarem na agenda, os próximos encontros vai ser 26 de maio, 30 de junho, 28 de julho, 25 de agosto, 29 de setembro, 27 de outubro e 24 de novembro. E a gente vai aí lançando nas redes sociais, por e-mail aí, o convite para vocês. A gente tem os nossos Journal Club Fertility, a gente já teve o primeiro encontro dia 5 de abril, o próximo vai ser 3 de maio, 7 de junho, 12 de julho, 2 de agosto, 6 de setembro e 8 de novembro aqui. A gente tem as nossas programações agendadas. E a gente vai sempre informando para vocês as temáticas e as datas por redes sociais, né? Então, para quem ainda não segue, a gente tem o perfil no Instagram, que é a Associação Instituto Sapiente, o Fertility Medical Group, e a gente tem aí também a continha no LinkedIn. Então, só para ficar aí já pré-agendado aí para os nossos encontros. Aí eu vejo o doutor Edson aqui presente. Doutor Edson, quer dar um oi aí para o pessoal? Obrigado, Cristina. Boa tarde a todos. Muito bom estar participando desse primeiro fórum. Parabenizo a Cristina, que sempre organiza muito bem. E é importante deixar muito abertas as discussões, né, Cristina, para que seja uma forma bem participativa e bem dinâmica. Então, bom proveito para todos. Muito obrigado. Então, a gente vai abrir a discussão aí no tema do uso da inteligência artificial, que é uma tecnologia utilizada, acho que mais amplamente nos time-lapse, né, nas nossas incubadoras, porém, a gente tem aí já a aplicação da inteligência artificial em outros algoritmos, mas hoje, propriamente dito, a gente vai trabalhar com avaliação e seleção embrionária, né? A Glícia, ela vai começar abordando aí sobre a avaliação estática e a aplicação da inteligência artificial nesse tipo de avaliação. Eu gostaria que vocês se introduzissem, falassem que anos que vocês participaram aqui na pós-graduação, aonde vocês estão hoje, e depois fica à vontade aí para apresentar. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer novamente a Cris, a Jo, por lembrar de mim, né? E de verdade é muito gostoso voltar e ver, né, essas pessoas familiares e falar, e trocar conhecimento de onde a gente veio e não é ensinar nada, é trocar com as pessoas do lugar que a gente veio, né? Então, eu queria agradecer por lembrar, por cogitar meu nome e é um prazer sempre, estou sempre à disposição. Hoje, desculpa, meu nome é Glícia Zambrotti Greco, eu sou bióloga, mestre em Ciências da Saúde, especialista em reprodução assistida pelo Sapiente, eu fui da turma de 2020, e hoje eu atuo como embriologista aqui em Ribeirão Preto, na clínica Semear Fertilidade. Eu vou falar um pouquinho hoje, né, nós vamos conversar um pouco hoje sobre avaliação embrionária estática e dinâmica. Mas para a gente falar sobre avaliação embrionária, a gente precisa entender qual é o objetivo final. Por que eu avalio o meu embrião? Por que eu olho lá meu embrião ou todo dia, ou dia sim, dia não, ou dias pré-determinados? Qual é o objetivo disso, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que a gente faz isso na rotina clínica para selecionar o melhor embrião. E para selecionar o melhor embrião, para quê? Para que eu
diminuo o caminho do meu paciente até o positivo. Então, eu seleciono o melhor embrião para que a gestação aconteça o mais rápido possível, né? Então, a gente quer selecionar o embrião preditivo de maior qualidade para que culmine numa gestação positiva o mais rápido possível. Então, é para isso que a gente avalia o embrião diariamente. E não tem como a gente falar de avaliação embrionária sem lembrar um pouquinho, superficialmente, o desenvolvimento embrionário, né? Com certeza os alunos desse ano já viram, mas é bom a gente repassar para a gente ter na cabeça o que a gente avalia, o que a gente vai buscar todo dia que a gente vai avaliar o embrião. Então, a gente tem que lembrar, né, que começa, e o desenvolvimento, ele começa com a junção do gameta masculino e do gameta feminino, né, do ovócito e do espermatozoide. Seja ele por qual técnica for desenvolvida, e aí depende da rotina, da conduta do paciente, do laboratório em questão, seja qual for a técnica escolhida para a fertilização, então a gente tem no D0, que a gente chama, né, alguns laboratórios, o dia da fertilização, o dia do encontro dos gametas. A partir daí, a gente vai ter no dia posterior, né, o dia da fertilização, o D1. E aí é o primeiro dia de checagem, de avaliação desse zigoto, né, desse possível zigoto. Não porque a gente juntou os dois gametas, isso não necessariamente vai gerar um zigoto para a gente. Então, a gente vai checar se aconteceu a fertilização. E como que a gente vai checar isso? A gente vai buscar algumas características que indicam que houve ou não a fertilização. E a principal delas é a presença dos dois pronúcleos, né? Que são nada mais, nada menos o material genético da parte paterna e o material genético da parte materna se fusionando, se juntando. Esse é o principal indício da fertilização. A gente também busca, né, e aí depende do protocolo e da rotina do laboratório, mas também outro indício de fertilização é a extrusão do segundo corpúsculo polar, que a gente sabe aí que é resultado da segunda divisão e que só acontece no momento da fertilização. Ambas as estruturas, elas não ficam muito tempo, né? Elas passam, então tem horas específicas para a gente procurar. Então, tem padronizado em cada rotina um momento específico para a gente avaliar a fertilização da estrutura. Depois disso, feito, avaliado, né, essa estrutura, no dia 2 ou no dia 3, a gente vai avaliar a clivagem, né, a divisão celular. Então, o zigoto ele passa por diversos ciclos de divisão celular, onde ele vai gerando novas células, e aí a gente vai avaliar essas células. E o que a gente busca avaliar, né? A quantidade de células, a simetria dessas células, se eles se dividiram certinho ou se tem alguns fragmentos, a presença desses fragmentos pode ser e é prejudicial ao desenvolvimento desse embrião, o ritmo de clivagem, se ele está clivando no momento certo, no D2, no D3, ou se ele está com uma clivagem mais tardia. Então, é isso que a gente busca avaliar no momento da clivagem do embrião. O outro momento, o outro passo de avaliação é a compactação. Então, essas células que agora se dividiram, que estão lá, elas vão se compactar. A partir desse momento, a gente não vai mais conseguir ver núcleo celular, quantidade de células, a gente vai ver uma massa compactada de células, e isso geralmente acontece aí no D4, até finalmente a gente chegar no D5, e de desenvolvimento desse embrião, que é onde a gente espera a formação do blastocisto, né? Então, essa mórula, dentro dessa mórula, começa a aparecer um espacinho, que é a blastocele, e ele vai expandindo, e as células agora, elas são divididas em duas populações celulares, a massa celular interna e o trofectodermo. O trofo vai dar origem à placenta e a massa ao embrião propriamente dito, e aí a gente vai avaliar se tem fragmentação, se esse blastocisto expandiu, qual é a qualidade dessas células, tanto da trofo quanto da massa celular interna, e aí a gente vai avaliar e comparar essas estruturas com o que a gente tem como modelo, né? Então, para o dia 5, o que eu espero de um embrião? Que ele esteja assim, nesse estágio de desenvolvimento, que não tenha fragmentação, que seja um embrião de boa qualidade. E aí a gente vai avaliar e, a partir desse momento, selecionar se ele é o melhor embrião para transferência ou se ele é o melhor embrião, por exemplo, para congelamento, e aí depende da conduta da paciente. Então, esse momento, né, o momento que o embrião está em blastocisto, é o momento que a gente vai avaliar o que fazer, então, qual embrião selecionar. Isso acontece, né, no D5, que seria o melhor dia, ou embriões tardios, blastos tardios de D6 ou D7. A partir daí que vai acontecer a seleção embrionária.
E aí, voltando mais para o nosso tema de avaliação estática, como isso se enquadra na rotina clínica, né? O que é a avaliação estática dos embriões na rotina clínica? Bom, para fazer a avaliação estática desses embriões, a gente precisa, na rotina clínica, retirar esses embriões da incubadora, né? Em dias padronizados pela equipe, né, técnica. Então, essa retirada dos embriões da incubadora, isso causa uma perturbação no meio de cultivo, que é sentido pelos embriões. Então, antes dessa retirada, tem que ter uma padronização da equipe técnica de que dia retirar essa placa e quais fatores eu vou analisar nesse dia de retirada, certo? Então, tudo depende do serviço e do laboratório, mas em geral, né, uma média aí no dia 1 para checar a fertilização, no dia 3 para checar a clivagem, no dia 5 para checar a blastulação. Mas isso depende da rotina de cada laboratório. Então, na prática, a gente tem que retirar essas placas rapidamente da incubadora, levar até um microscópio acoplado aí a um sistema de captura de imagens, fazer a captura, anotar aí os padrões que a gente tem que olhar durante aquele momento do embrião para paciente e depois guardar rapidamente na incubadora. Então, acaba que tem exposição dos embriões a ambientes externos e que a gente precisa padronizar esses padrões e esses momentos de retirada de embriões dentro do serviço, dentro do laboratório. Além disso, além da padronização do dia de retirada, dos padrões que devem ser avaliados, a equipe técnica tem que estar muito padronizada em relação à forma de avaliar o embrião, né? Então, se o meu embriologista X avalia dessa forma, o meu embriologista Y também precisa avaliar. Nem sempre é o mesmo embriologista que avalia aqueles embriões, certo? Então, tem que haver uma padronização tanto de dia, tem que ter um treinamento técnico bem feito. E para falar sobre avaliação embrionária estática, a gente precisa lembrar dos sistemas de classificação, né? Nem todo mundo, nem todo laboratório de reprodução assistida, dentro mesmo de uma mesma região, dentro mesmo de um mesmo país, eles classificam os embriões de uma mesma forma. A gente tem que lembrar que a gente tem padrões de classificação muito diferentes. Existem diversos padrões Gardner, Istambul, existem diversos, e cada lugar usa um padrão diferente para classificar seus embriões. Então, eu trouxe aqui um artigo que traz, né, ele faz um apanhado aí da América Latina de qual é o mais utilizado, qual é o padrão mais utilizado entre os embriologistas para classificação embrionária. E a gente tem aí que a maioria dos embriologistas usa o padrão de Gardner, que é um padrão alfanumérico, que usa os números para avaliar a expansão do blastocisto, né, se o blastocisto é um blastocisto inicial, se ele já está se expandindo, saindo da zona pelúcida, e usa letras para avaliar a qualidade, tanto da trofectoderma quanto da massa celular interna. A maioria das pessoas usa esse padrão, mas nem todas. A gente vê que é em torno de 50%. E como conclusão disso, a gente sabe que seria melhor, né? Seria para nós todos, para todos os embriologistas, que nós tivéssemos um padrão mundial para classificação embrionária. Para tudo, né? Para pesquisas científicas, para as publicações e mesmo para comunicação entre os serviços. Se eu tenho um embriãozinho lá que eu classifiquei como blastocisto 3A e eu preciso mandar esse embrião para outro serviço a pedido da paciente, pode ser que ao chegar lá eles tenham outro sistema de classificação e isso causa um problema de comunicação entre os serviços. Falando sobre isso, então, mais aplicadamente, quais são as vantagens e desvantagens da gente usar a avaliação estática embrionária para selecionar nossos embriões? Como vantagem, a gente pensa na eficiência, é um método muito bem estabelecido, com um custo muito baixo, né? A gente não precisa de equipamentos específicos para esse tipo de análise. A gente precisa, sim, de um microscópio acoplado a um sistema de imagens, mas a gente já tem esse equipamento para outras técnicas desenvolvidas dentro do laboratório. Então, eu não preciso comprar especificamente uma incubadora para desenvolver essa técnica. É uma técnica que tem uma eficiência muito alta, até então, até poucos anos atrás, antes da gente conhecer aí as outras incubadoras, a gente usava sempre isso e sempre deu muito certo. Tem um custo-benefício muito legal e tem uma metodologia bem estabelecida. Além disso, existem, lógico, diversas variações no mercado, mas quando eu coloco aqui logística, por quê? Uma incubadora normal, né, lógico, contando aí com as variações de mercado, mas uma incubadora padrão, ela cabe em torno aí de 40 pacientes, vamos por 30, 40 pacientes.
Uma incubadora associada ao sistema time-lapse com inteligência artificial caberia em torno, né, uma plaquinha cabe 12 embriões e dentro da incubadora cabe 6. Acho que agora tem até uma variação com um pouquinho mais, mas em torno de 6 pacientes. Então, dependendo da quantidade de pacientes, quantidade de ciclos iniciados por mês da sua clínica, talvez em relação à logística, para aquela quantidade de pacientes, a análise estática seja melhor nesse caso. Tudo depende da rotina clínica e da quantidade de pacientes. Como desvantagem, né, eu acho que a maior desvantagem desse tipo de técnica para se desenvolver a avaliação estática é a perturbação do meio de cultivo. A gente sabe que ao tirar esse meio de cultivo da incubadora, mesmo que seja por um período de tempo muito curto, né, dentro da incubadora a gente tem gás carbônico, oxigênio, temperatura, tudo muito controlado, e quando a gente abre a incubadora e tira a plaquinha, isso altera um pouco, tanto dentro da incubadora, quanto o meio de cultivo da plaquinha que a gente está avaliando. Isso é momentâneo, mas é momentâneo assim, depois que a gente volta essa plaquinha para a incubadora, ainda precisa de um tempo para tudo voltar, né, aos padrões, e esse é o maior viés da avaliação estática, ter a necessidade de tirar esse embrião da incubadora. A padronização da equipe, né, nós somos humanos e humanos erram mais que máquinas, então uma equipe bem padronizada é difícil, a gente precisa ter um treinamento técnico e falar a mesma língua do outro dentro do laboratório. E entre os serviços, como eu disse, né, a gente precisaria ser mais padronizado em relação à classificação embrionária do que a gente é atualmente. Eu pus entre aspas aí a perda das características, porque quando a gente decide avaliar no nosso laboratório de forma estática, a gente não vai tirar a plaquinha todos os dias de desenvolvimento para pegar todos os momentos do desenvolvimento embrionário. A gente, geralmente, né, a gente não vai tirar no dia 1 para checar FERT, não vai tirar no dia 2 para checar a clivagem, no dia 3 e no dia 4 para ver a formação da mórula e dia 5 de blastocisto. Isso seria muito prejudicial para o embrião. Então, dentro do laboratório, a gente padroniza quais os melhores dias e o que a gente acha mais importante checar, né? E aí acaba que varia do laboratório, mas tira aí no D1, no D2, no D5, no D1 ou no D5, depende. Então, a gente perde algumas características que a gente teria se a gente tivesse uma checagem dinâmica. Mas, o que é melhor, Glícia? Na verdade, a gente não sabe o que é melhor até então. Eu trouxe 2 artigos recentes de 2021, ambos. Um é até do grupo do Fertility, que avaliaram, aí compararam, né, embriões avaliados de forma estática e usando a incubadora, né, e time-lapse com inteligência artificial, e mostraram que o primeiro, a taxa de gestação, a taxa de implantação e a taxa de perda embrionária, né, foram muito similares entre o grupo controle e o grupo que foi cultivado e analisado em time-lapse. Esse outro artigo, quando ele avalia a mesma coisa, né, eles chamam aí de CPR, que é a taxa de gestação clínica, eles veem uma diferença entre embriões transferidos através da escolha com a time-lapse e a inteligência artificial de embriões escolhidos via análise estática. Então, ainda é muito controverso. Dentro da literatura, ainda não se sabe ao certo se o investimento na tecnologia volta em forma de melhores resultados. E falando sobre inteligência artificial na análise estática, eu achei alguns artigos que trazem, é como se fosse um meio termo. Artigos que trazem inteligências artificiais, programas de computadores que são alimentados com milhões de dados, né? Milhões de imagens e milhões de dados, para selecionar o melhor embrião a partir de fotos, poucas fotos, né? Esse, no caso, ele fala, no meio do artigo ele fala que foram 1 ou 2 fotos, selecionar, predizer, né, a positividade do teste de gestação através de poucas fotos, através do método estático. Existe e está acontecendo e está sendo estudado, mas ainda mais do que associado à time-lapse, associado à inteligência artificial da time-lapse, ainda é muito novo, né? E precisa de muito mais estudos. Mas, em forma geral, o que seria isso? Seria um programa de computador, né, que é alimentado com uma quantidade de dados muito grandes, onde você coloca
o que é o melhor embrião e o que não é o embrião indicado, e a partir desses dados, muitos dados, e da sua informação, né, da informação de quem programou, ele vai decidir, a partir daquelas suas fotos, quais embriões selecionar. Isso já acontece nesse artigo que eu trouxe, que é de 2020, ele diz que o programa, né, a inteligência artificial dele teve sucesso em selecionar o melhor, em predizer a positividade em testes de gestação. Eu queria agradecer, eu acho que nós temos pouco tempo, então eu falei meio por cima de tudo. Agradecer de novo o convite e me colocar à disposição para a gente discutir mais para frente. Ah, não, tudo bem, você pode levar para mim. Vai estar dando bem no neném agora. Obrigada, Glícia, pela belíssima apresentação. Eu acho que a gente pode chamar a doutora Ludmila para falar de avaliação e seleção embrionária por morfodinâmica, e depois a gente discutir aí sobre essas duas vertentes e falar um pouquinho aí sobre a apresentação de cada uma. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Ludmila. Saudade, viu? Tudo bem, gente? Enorme prazer. Por favor, se apresenta, fala que ano você foi nossa aluna, o que você está fazendo agora. Essa alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Jô, um beijo grande. Cris também, muito obrigada por lembrar da gente e ter essa oportunidade da gente poder conversar um pouquinho melhor, poder discutir e atualizar, né? Então, eu sou a Ludmila, eu fui aluna da turma de 2019, do Sapiente. Atualmente, eu trabalho, sou embriologista na Clínica Perfeito, em Goiânia, minha equipe, lá o Lucas, então, toda a minha equipe. Atualmente somos biologistas lá, e atuamos e vamos seguindo aí. Então, posso compartilhar minha tela? Pode, por favor, fique à vontade. Vamos lá, então, conversar um pouquinho, né? Eu vou falar um pouco sobre essa análise dinâmica do uso da inteligência artificial, através dessa análise dinâmica. Então, como tudo, parabenizar primeiramente a Glícia, com todos os apontamentos que ela trouxe para a gente com a análise estática, muito bem apresentado, muito bem esclarecido para nós. Então, como tudo, na reprodução, na medicina em geral, tudo é questão de evolução. Então, a grande tendência de todos os tratamentos de reprodução assistida é essa evolução desses métodos. A evolução desses métodos de seleção embrionária. Então, o que temos, através dessas limitações, estão as gestações múltiplas. Então, uma grande questão que encontramos são, na verdade, a seleção desse melhor embrião. Então, qual embrião selecionar? Dentro de uma gama de embriões, qual é aquele melhor embrião para implantação que nos dará uma gestação, não é mesmo? Então, com o tempo, temos essa evolução desses embriões. Então, temos sistemas de time-lapse, surgiram essas incubadoras de monitoramento contínuo, que são nada menos que uma tecnologia não invasiva, que nos oferece um ambiente, né, ideal, que nos permite um monitoramento contínuo desse desenvolvimento embrionário. Então, são incubadoras que são acopladas com câmeras, e essas câmeras vão gerando diversas imagens que proporcionam todo o desenvolvimento embrionário do embrião, sem exposição desse embrião, sem ter que retirar as plaquinhas desse cultivo, então, todo o monitoramento contínuo. Então, seguindo aí, alguns estudos do Kierkegaard e do Jung tiveram esse monitoramento contínuo, possibilitou a criação e identificação de marcadores específicos, chamados de marcadores morfocinéticos, que são baseados principalmente em eventos específicos durante o desenvolvimento. Então, eles viram nesse estudo que alguns marcadores embrionários possibilitam prever a formação, por exemplo, formação de blastocitos. Então, esses parâmetros também são chamados de parâmetros morfocinéticos. Então, dentre esses parâmetros, podemos ter o tempo de clivagem, por exemplo, de duas células, tempo de morulação, o tempo da fertilização, o tempo do ciclo celular de duas células, o segundo ciclo celular, o terceiro ciclo celular. Então, temos uma lista desses parâmetros que podem ser avaliados
dentro dessa tecnologia de time-lapse. Então, aqui é uma linha do tempo nos mostrando todos esses parâmetros, os tempos específicos de cada parâmetro, né? Como podemos ver, tempo de clivagem de 2 células, tempo de 3 células, tempo de modulação, tempo de vacilação. Então, esses parâmetros foram um divisor entre essa tecnologia. Então, para atualizar Petersen, em 2016, colaboradores, então, para unificar esses parâmetros, pensando, não, então temos que unificar, né, pensando numa possibilidade de diversos centros, diversos estudos. Então, para um determinado centro, o que é mais relevante? É o tempo de modulação? É o tempo de oscilação? Outro centro, o tempo de divisão celular de 2 células, o tempo de 3 células? Então, para padronizar, Petersen e os colaboradores, em 2016, desenvolveram um algoritmo universal. Então, o que eles analisaram? Eles analisaram entre 3.275 embriões de diversos centros, 24 centros de reprodução, no período de 2019 a 2014. Então, o que eles analisaram? Eles tentaram criar uma avaliação relacionada a uma nota desse embrião. Então, por meio de uma pontuação, um score, baseado desses parâmetros. Então, eles avaliaram 6 parâmetros desses morfocinéticos e avaliaram até o 3º dia de desenvolvimento. Então, chamaram essa nota de Kit Score D3. Então, esse estudo que eles fizeram foi capaz de predizer o potencial de implantação desses embriões transferidos no 3º dia, o potencial de desenvolvimento até a fase de blastocisto e a qualidade desse blastocisto. Então, já foi um grande avanço, uma atualização muito grande. Então, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, criaram o Kit Score D5, que foi também amplamente proposto e, consequentemente, validado. Então, o que podemos ter aqui, como podemos ver, o Kit Score D3 a nota é baseado em notas, né? O score, que vai de 0 a 5. Então, quanto maior a nota desse embrião D3, maior a taxa de implantação. Como podemos ver aí, quanto maior a nota, maior a taxa de implantação. E também seguindo o Kit Score D5, que a nota vai de 0 a 9,9. Quanto maior a nota desse embrião D5, maior é esse potencial de implantação e, consequentemente, maior assertividade na nossa escolha para uma single embryo transfer, né? Como sempre buscamos transferir apenas o embrião, então a melhor seleção embrionária aí, esse Kit Score nos proporciona. Então, esse Kit Score já entra muito nessa questão da inteligência artificial, que a gente está atualizando, esse modelo mais novo, o que é mais utilizado atualmente, correlacionado com o sistema de time-lapse. Então, só correlacionando, então, as possibilidades que o sistema time-lapse nos proporciona, Nogues e colaboradores, em 2017, trouxe um trabalho aqui para vocês, para a gente discutir, que eles avaliaram, foram um estudo de corte retrospectivo, cujo objetivo deles foi avaliar a cinética do embrião com um tipo de anomalia, ou seja, uma monossomia, uma trissomia, ou um embrião complexo, comparado com embriões euploides. Então, eles estavam a fim de construir um modelo com base nessas variáveis cinéticas, para predizer se aquelas determinadas anomalias poderiam prever a ploidia do embrião. Então, foram analisados nesse estudo 485 embriões, sendo eles 185 normais e 300 anormais. Desses 300 anormais, tiveram, né, no caso, 44 trissomias, 149 anormalidades complexas, 68 monossomias, 29 caóticos e 10 outras anormalidades. Então, qual foi o principal resultado que eles encontraram nesse estudo? Eles puderam, né, perceber que embriões com monossomias mostraram cinética muito semelhantes com embriões normais para todas as variáveis estudadas, como podemos ver aí no gráfico. E os embriões com trissomia mostraram uma cinética entre intermediária e normal. E os embriões complexos mostraram divisões mais rápidas que os normais, como podemos ver aí no gráfico também.
Então, o que podemos pensar diante disso? Que o uso do monitoramento por time-lapse, ele, embora não capaz de detectar um embrião anormal, um embrião aneuploide, ele pode ser potencialmente útil para descartar aqueles embriões com alto risco de desenvolvimento de anormalidades, né, no caso, cromossomas complexos. Então, é de se pensar que é de se estudar, tem muito que a gente aprender ainda, tem muito que ser descoberto, vários parâmetros para a gente poder analisar a questão da ceploidia. É válido, sim, em relação a esses resultados que puderem encontrar. E, atualmente, tanto é que o Dr. Edson nos trouxe recente um trabalho que foi discutido no evento que foi recente agora, o Dr. Edson nos trouxe uma informação muito relevante, que alguns trabalhos já trazem que o tempo de morulação ele é extremamente relevante e fidedigno à taxa de implantação. Ou seja, embriões com a taxa de morulação acima de 80 a 85 horas, esses embriões, eles são piores na implantação e na taxa de gestação. Ou seja, já é um grande preditor clínico, né, de avaliação. Outro preditor clínico também que a gente pode correlacionar com a clínica é a questão da fragmentação de DNA também, que o Dr. Edson citou nesse evento lá, que pode interferir na velocidade, no padrão dessas divisões celulares. Ou seja, então, correlacionar esses eventos pode muito nos dizer e com essa avaliação dinâmica. Então, o que essa avaliação dinâmica nos proporciona? É uma avaliação recente, já se faz presente, não é uma realidade futura, já se faz presente. Portanto, então, o que ela nos possibilita? Uma abordagem interativa, onde podemos analisar os embriões desde a clivagem, desde a fertilização, passando clivagem, D3, D5, todos os eventos que acontecem com esses embriões. Podemos ter uma maior precisão para seleção e definição sobre essa transferência embrionária, escolher aquele determinado embrião, qual o melhor embrião, né? Como podemos escolher aquele com maior potencial de implantação e, consequentemente, gestação e o bebê em casa, como toda paciente e todos nós desejamos. Então, proporciona para nós também um ambiente de cultivo mais estável, mais seguro, ou seja, não precisamos, igual a Glícia nos falou aí, retirar a plaquinha na avaliação da fertilização, na avaliação de D3, na avaliação de D5. Então, são avaliações mais dinâmicas, os eventos são dinâmicos, a gente pode ir e voltar nesses vídeos, poder analisar com mais cautela, com mais critério, né, esses embriões, diferentemente da avaliação estática, que é o momento daquele embrião, o momento que você está visualizando é o momento. Daqui 1 hora, 2 horas já é uma outra realidade embrionária, né? Então, essa avaliação por sistema de time-lapse nos proporciona exatamente isso. E nos disponibiliza para o casal, principalmente, as imagens dos vídeos dos embriões. Então, se a gente já proporciona para as pacientes uma foto do embrião, elas já ficam maravilhadas, já ficam encantadas. Proporcionar um vídeo de todo esse desenvolvimento embrionário é fantástico. Então, a gente já, pelo menos no nosso centro, na nossa clínica lá, nós já recebemos um feedback muito, muito legal e muito bacana das pacientes em relação às fotos, até mesmo da transferência, que é uma transferência compartilhada, que elas veem no momento do embrião, do catéter. Então, elas já elogiam muito. Então, de você disponibilizar para o paciente um vídeo de todo o desenvolvimento embrionário, de todos os embriões, é fantástico. Então, uma maior clareza de prognóstico do casal de paciente, de determinados casal de paciente, para falar sobre o seu prognóstico e sua avaliação, né, sobre o seu caso clínico. Então, poder ter mais embasamento para poder discutir o caso com a paciente, ter mais clareza. Claro que ainda tem muito que ser, temos muito que evoluir, temos muitos trabalhos a serem feitos ainda para podermos correlacionar e principalmente para podermos unificar esses parâmetros, né, de diversos centros, para a gente poder fazer um apanhado geral e poder definir os melhores parâmetros, o que é mais relevante a ser avaliado, o que proporciona maiores taxas de implantação, de gestação, o que irá trazer para nós, de fato, maiores resultados comparado com a avaliação estática. Ou seja, mais
é uma tecnologia muito inovadora, muito fantástica, que nos proporciona, acho que é também uma tecnologia com operadores não dependentes, então não depende de embriologista para embriologista essa avaliação. O sistema, você dita os parâmetros, o sistema faz a avaliação, você só tem que verificar esses parâmetros, esses resultados e comparar, né? E discutir, na verdade, dar informação. Então, o que eu vou fazer com essa informação? Então, temos muito que estudar, temos muito que aprender ainda sobre essa tecnologia, mas estamos no caminho. Já se faz presente, já é uma realidade para todos nós. Então, quero agradecer ao convite aí, aqui estão os meus contatos, caso queiram entrar em contato, eu fico à disposição para quaisquer dúvidas e vamos discutir mais sobre essa avaliação, que é fantástica, que eu acho fantástica e que eu sou encantada. Você está trabalhando aonde agora, Ludmila? Eu estou na Clínica Perfeito, em Goiânia. Aonde? Clínica Perfeito, em Goiânia. Ah, muito bom. Parabéns pela apresentação, obrigada aí pelo tempo disponibilizado para o fórum. Eu acho que, não sei se está todo mundo introduzido nesse tipo de tecnologia. Então, a inteligência artificial, ela analisa os preditores, né, os marcadores de predição de implantação embrionária. A avaliação estática ainda eu acho que é pouco falada, mas basicamente ela parte de planos diferentes de uma imagem estática. A ambição dessa tecnologia seria predizer o potencial de implantação, e alguns papers até falam de predição de ploidia a partir de uma imagem. Hoje ainda não é possível, é tirada uma imagem a cada dia de desenvolvimento. A acurácia ainda é 70%, mas já é um software comercializado para quem tiver interesse aí de estudar mais sobre a inteligência artificial, sobre imagem estática. Hoje a gente tem 2 softwares, que é o ERICA, que é um Embryo Ranking, eu não lembro muito bem a definição da sigla, mas é RICA, e o Life Whispers. Tem no site aí para quem quiser saber mais sobre esses softwares. A gente já tem aí a descrição do primeiro bebê nascido de inteligência artificial por morfologia estática. Esse registro foi em 2020, então acho que é uma análise promissora. E aí o que a gente tem mais de conhecimento, que é a morfologia estática, que é a avaliação dos tempos, né, na dinâmica do desenvolvimento embrionário. E aí, dentro dessa dinâmica, a gente tem a avaliação de alguns eventos conhecidos, como o aparecimento dos pronúcleos, desaparecimento, né, tempos de divisão celular. E aí, a gente também tem aí o ranqueamento, através de pontos, para a gente determinar aí qual é o melhor embriãozinho preditor de implantação. Então, a inteligência artificial já está introduzida, acho que na vida de todos, de uma forma geral, tanto na área científica como no dia a dia. Não sei se para vocês têm, acho que todo mundo pergunta, né? Vocês acham que a análise por inteligência artificial vai substituir o operacional, o embriologista? Eu queria saber a opinião de vocês, que acho que é a pergunta que todo mundo faz e não para de fazer. Gostaria de saber a opinião da Glícia e da Ludmila sobre isso. Olha, Cris, eu acho que não, e eu espero que não, né? Como embriologista, eu acho que o erro humano acontece, né? Mas eu acho que é muito difícil substituir em todos os aspectos a presença humana dentro de uma rotina de laboratório de reprodução humana assistida. Pode ser que em alguns aspectos sim, mas como um todo eu acredito que não. Ludmila? Também sigo nessa linha de raciocínio aí. Não, acredito que não, porque apesar de ser uma tecnologia nova, nos proporcionar automatização, só que temos que... O que iremos fazer com todas essas informações que
que essa inteligência artificial irá nos proporcionar? Quem vai fazer essa leitura, né? Então, nós temos que estar preparados para fazer essa nova leitura, traduzir esses parâmetros, essas informações que nos serão trazidas, né, com esse novo sistema. Então, creio que não, nós teremos que nos adaptar a essa nova realidade. Então, terá mudanças? Sim, terá mudanças, mas, na verdade, irá nos exigir muito mais. Eu acredito nisso. Não irá nos substituir de forma alguma, mas teremos que estar conectados, atualizados, então, seguindo nessa linha. Então, na verdade, a reprodução é isso, né? Atualização constante, então vamos seguir nessa linha cada vez mais. Acredito muito nisso. Na fase de validação da inteligência artificial sobre as imagens estáticas, um dos passos da validação foi a comparação, né, da avaliação de embriologistas sêniores contra a inteligência artificial. E dentro desse contexto, a inteligência artificial ela se supera a avaliação do embriologista até em tempo, né? A inteligência artificial faz a avaliação em 25 segundos. E de embriologista aí teve uma diferença estatística aí sobre o tempo de determinação e seleção do embriãozinho. Eu não sei, mais para frente, talvez, eu acho que as atribuições podem se transformar, né? Mas eu acho que a avaliação e a seleção do embriãozinho, eu acho que vai passar, sim, para a inteligência artificial. Eu vejo que, às vezes, em algumas discussões, ela ainda é questionada realmente da eficácia. Alguns grupos dizem que não aumenta a taxa de gravidez, porém, a gente vê bastante redução em perdas gestacionais e uma melhor precisão na seleção do embrião. Então, a gente vê que reduz o time to pregnancy, né? Então, eu acho que é uma tecnologia que é justificada, sim. Enquanto eu estava estudando para esse fórum, eu li um paper que eu achei genial. A autora ela começa dizendo, para quem não acredita na inteligência artificial, hoje ela me lembra até de beber água e respirar. Eu achei isso genial, porque eu sou uma das pessoas que usa essa tecnologia. Então, realmente, a inteligência artificial ela é o nosso futuro, que talvez já até seja nosso presente, né? Dr. Edson, quer acrescentar alguma coisa sobre a apresentação das meninas? Ou fazer perguntas? Claro, sim, agradeço a Glícia e a Ludmila. É sempre bom a gente ver novas tecnologias, pensando que a inteligência artificial aqui em todas as áreas, como vocês disseram, e óbvio que na reprodução humana não deixaria de acontecer. Só gostaria de fazer uma observação sobre o papel do embriologista, que já falei isso também recentemente. O embriologista vai ter que ter mais preparo e mais responsabilidade. O embriologista vai ter um papel mais importante dentro do laboratório. Isso é, deixar de ser um técnico, que nunca foi, mas muitas vezes é colocado como, e dominar algumas tecnologias de software, de controle de qualidade, de avaliação e de discernimento na utilização, por exemplo, do sistema time-lapse. Eu vejo o time-lapse, nós temos 2 embrioscópios aqui no Fertility, convido todos vocês do Sapiente, em algum momento que vocês vão estar no laboratório, a ver essa tecnologia, como um caminho completamente sem volta, não só na prática clínica e laboratorial, como em pesquisa. Quer dizer, nunca a gente aprendeu tanto com esta tecnologia. Que, sem dúvida nenhuma, o computador é mais rápido que o embriologista, claro, mas isso em tudo. Mas não é isso que está em conta. O que está em conta é justamente esse discernimento técnico e essa elaboração de ideias que o embriologista vai ter que ter para interpretar todas essas informações que são muito novas. Uma tecnologia que eu acredito, como eu disse, não vai ter volta, é um outro mundo da reprodução, e sem dúvida nenhuma, daqui a pouquinho tempo, a gente vai estar falando coisas bastante diferentes. Então, parabéns para as 2 meninas, parabéns, Cristina, foi muito agradável ter ouvido vocês. Vamos abrir para perguntas para o pessoal que está participando aqui do fórum. Alguém quer fazer uma pergunta para as meninas? Neila, quer fazer algum comentário? Jamile? Posso fazer um comentário? Por favor. Então. Se apresenta para o pessoal.
Eu tenho que me apresentar. Eu sou a Rose, eu sou psicóloga do Fertility, faço parte dos móveis e utensílios já. Então, mas por fazer parte dos móveis e utensílios, né? Quando eu estava ouvindo essa apresentação, e aí então veio a pergunta, mas então seremos substituídos, né, no laboratório? E eu me lembrei que quando eu era, há alguns anos, né, a gente, para mandar uma carta, para enviar, a gente precisava do carteiro, né, exclusivamente, ou do telégrafo. E era uma coisa que demorava muito para chegar. E um dia eu ouvi, ainda chegaremos em um momento que a carta vai chegar simultaneamente, né? Eu falei, imagina, isso nunca vai existir. E aí apareceu, para quem não lembra, o fax, né? E aí, né, depois do fax, a gente tem o WhatsApp. Mas, assim, para desenvolver tudo isso, a gente teve que se adaptar, né, a usar a tecnologia, e foi desenvolvido pela pessoa, pelo homem. Então, assim, acho que é um processo evolutivo. Então, assim, no laboratório, essa evolução também tem que existir. Eu só queria fazer esse pequeno comentário. E parabéns pela apresentação. Deixa eu aproveitar aqui o seu aparecimento. Lúcia, a doutora Rosa, ela sempre está com a gente em todos os eventos, apreciando aí a multidisciplinaridade da reprodução humana. Às vezes eu penso, opinião pessoal, por exemplo, uma paciente que ela tem esse conforto de acompanhar o desenvolvimento embrionário, né, de ter esse acompanhamento de perto. Alguns têm até um software no celular que elas podem acompanhar o desenvolvimento embrionário. Eu posso dizer que a gente reduz a ansiedade dessa paciente, talvez a gente pode diminuir o estresse dela e tá proporcionando aí um benefício durante os tratamentos? Ou não, né, Cris? Porque ela daí já vai vendo que não está legal, né? E ela perde a esperança de ter alguma coisa boa no futuro próximo, né? Mas porque talvez a informação ela não saberia interpretar? Saberia interpretar ou interpretaria erroneamente. Eu te pergunto, até hoje eu tenho uma grande dúvida. A gente tem 2 embriões, um AAA, outro mais ou menos. Transfere os 2 na paciente, a paciente engravida. Qual foi que implantou e que desenvolveu e que está aí com o bebê em casa? O que me garante que foi o AAA? Rosi, eu sempre digo que está cheio de criancinha bonitinha com embrião feio transferido. Você tem razão. Exatamente. Pronto. Aqui no Fertility, a gente dá o filme Isso é uma coisa bacana, que você forme um filme, falando um pouco da tecnologia, para quem não está muito habituado, o embrioscópio, ele bate uma fotografia a cada 10 minutos deste embrião por um período de 5 dias, são mais de 3.000 fotos por embrião, e depois a gente faz um filme e dá para o casal, mas nós não disponibilizamos em tempo real para o casal, porque é justamente isso. A dinâmica é tão grande, as modificações são tão grandes, que isso realmente vai deixar esse casal muito mais ansioso. Isso a gente não disponibiliza, existem maneiras, isso é fácil de disponibilizar, mas isso traz muita ansiedade. Então, o que a gente faz aqui e continuamos fazendo? A partir do momento em que vai ser feita a transferência, um pouquinho antes a gente senta com o casal e explica. Aconteceu isso e se passou isso. Isso traz menos ansiedade do que informar diariamente. É uma política que a gente faz desde o início e até agora é o que a gente tem adotado por ansiedade. A Rose ajuda muito a gente entender todo esse processo. Perfeito. Eu entendo que, assim, né, o paciente precisa, né, muito mais do que ter a fotografia do que está acontecendo, ou o filme, ele precisa ter um acolhimento, ele precisa se sentir cuidado, né, porque para a gente, às vezes, é só mais um paciente. Nem sempre, tá? Eu trato meus pacientes com muito carinho e eu acredito que muitas equipes funcionem assim. Mas, assim, ele tem que sentir que ele é único, né? E assim, ter esse desenvolvimento do embrião, muitas vezes, é materializar, né? Esse sonho, começa a materialização, né? A reprodução assistida, ela faz com que a pessoa engravide muito antes do que realmente um beta positivo, porque tem todo um processo, né?
de muita angústia, de muita dor. Então, assim, não é um processo em que a pessoa tem opa, né, minha menstruação está atrasada, né, engravidei. Não, é assim, nossa, eu quero... Então, assim, quantos folículos tem? Quantos aspirou? Nossa, eu estou com uma paciente que, assim, ela me procurou, ela está morando nos Estados Unidos, ela não é fertility, não é instituto, daí eu fui indicada para ela por alguém que eu nem sei quem é, mas assim, ela fez numa clínica em São Paulo o tratamento, não passou pela psicóloga, né? E ela teve assim, na primeira aspiração, 26 óvulos. Quantos embriões? Né? Aí sabe o que o médico falou para ela? Acho que é um probleminha, né, no DNA do seu óvulo. Cáspita, o que é isso? O que é um probleminha no DNA do óvulo? Entendeu? Daí eu fiquei pensando, será que essa moça tem célula NK? Qual que é o probleminha? É verdade, daí você vai, porque daí eu fico, sou afucenta, né, e fico assim, então, daí eu falei assim, você fez o exame de célula NK? Não. O que é isso? Não, seu médico deve ter te orientado. Minha vontade é falar assim, minha querida, vamos mudar de médico, de clínica, né? Vamos fazer tratamento no fertility. Aproveitando Mas é isso. que a Rose nos trouxe, é extremamente importante esse acolhimento de toda a equipe, né? E todo o processo, desde a recepção, pessoal que recebe, o financeiro, a orientação, uma equipe de psicólogas, principalmente, né, doutora Rose, um acolhimento muito grande, um amparo durante todo o tratamento faz muita diferença para esses pacientes. Então, independente de fator masculino, independente de diversos fatores, esse acolhimento de toda a equipe é extremamente importante. Uma ligação que você faz para ela explicando o que é o óvulo, simples óvulo, que para nós é uma informação tão simples e tão básica, para elas já é uma grande diferença, elas entendem mais, elas ficam mais satisfeitas, né? Eu acho extremamente importante isso. E mesmo porque essa inteligência que foi desenvolvida faz com que elas busquem informações nos mais diversos lugares, né? Então, assim, e a internet tem coisas boas e coisas não tão boas, né? Então, assim... Mas eu acho que a seleção embrionária ela é mais precisa agora, sem sombra de dúvidas, né? No início, eu acho que havia dúvidas ainda sobre a precisão, mas isso é indiscutível. Cristina, só mais um comentário sobre o que foi colocado sobre o papel do embriologista. Eu já aproveito e convido a todos ao Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que vai ser agora aqui em São Paulo, de 31 de agosto, 1, 2 e 3 de setembro. E uma das mesas vai ser com o seguinte tema, uma mini conferência. Será que o embriologista perdeu o seu papel na avaliação ou na conduta laboratorial? Essa é uma das mesas, é uma das mini conferências, e quem vai falar vai ser o embriologista. Então, é interessante que a gente coloca isso em pauta. Vai ser muito discutida a inteligência artificial, então vai ser bem bacana. Se vocês puderem participar, vai ser muito bom. E é importante, né? Porque acho que a acessibilidade da inteligência artificial está ficando cada vez maior, e toda vez as pessoas fazem essa mesma pergunta, e eu acho que as opiniões elas acabam se transformando também, então acho que é bem importante a gente discutir sobre esse assunto mesmo. Eu queria complementar uma coisa, que o carteiro continua aí, tá? A maioria aqui não sabe nem o que é fax. Fax. E mimeógrafo? Menos ainda. Telégrafo foi pior, Rosi. Foi, né? Bom, aqui a gente só tem parabenizações da apresentação de vocês. Foi um prazer revê-las e recebê-la novamente aqui na casa, a casa de vocês. Venham tomar café. Aproveitem sempre esse ambiente para voltar novamente, para a gente discutir sobre esse assunto. É muito bom saber que vocês estão atuando na área, que vocês estão aí, né, embriologistas, fazendo o papel de vocês de uma forma muito positiva. Parabéns, meninas. Eu que agradeço o convite. Obrigada, doutor Edson. Obrigada, doutora Rose. Cris, só aproveitar para já convidar o pessoal que está aqui.
Logo na primeira semana do mês que vem, a gente também vai ter o Journal Club. Então, já convidando a todos vocês para que nos sigam nas redes, fiquem atentos para estar se inscrevendo. E também só para fazer mais um adendo, dentro desse tema de inteligência artificial e o uso do time-lapse, no segundo semestre a gente vai ter no Journal Club a presença da Cristina Hickman, viu? Então, já fiquem com a agendinha de vocês atenta para estar seguindo a gente, porque vem muito tema bom por aí e convidados com altíssimo nível para vocês estarem acompanhando com a gente. E, meninas, muito obrigada mais uma vez, é um prazer revê-las e vê-las com sucesso na carreira, nos dá muita alegria, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Lívia, aí, pelos comentários. Até a próxima. Até semana que vem, né, Ju? Isso aí, semana que vem a gente se vê de novo, só que com o Journal Club.